Bom, separei 3 pontos, 3 erros imperdoáveis, e aqui eu não vou falar só do INSS. Eu separei 3 erros imperdoáveis e cada um deles tem uma perspectiva diferente, um cenário diferente. Eu trouxe um erro do cliente, um erro do advogado e um erro do INSS para que vocês possam aí ver de olhares diferentes tudo isso relacionado ao CNIS. Confesso que o CNIS é uma das matérias que eu mais gosto de falar no previdenciário, porque é algo que eu faço todos os dias no meu escritório, é analisar CNIS. Então, não tem tema mais gostoso para falar do que esse assunto, né? Então, o primeiro erro que eu vou trazer aqui para vocês é o erro do cliente. Quem nunca teve no escritório aquele cliente que não gosta de fazer nada antecipadamente? Ele chega já com um problema nas mãos, ele chega já querendo resolver o problema da aposentadoria dele que foi negada pelo INSS. E aí, o que acontece? Esse cliente é aquele cliente que não faz os acertos antes do que tem que ser feito. Ele só quer fazer os acertos na hora que o INSS nega. Então, o primeiro erro imperdoável do cliente é não se antecipar para fazer a retificação do CNIS antes da data da aposentadoria ou antes da negativa do INSS. E por quê, gente? As provas perecem. Muitas vezes, o seu cliente pode vir a perder uma prova, ele pode ter algum tempo especial que precisa ser reconhecido, só que a empresa vai fechar, depois ele não vai encontrar os responsáveis por essa empresa, alguém responsável para emitir o documento que ele precisa para comprovação da atividade especial, e até mesmo qualquer outra prova que ele possa vir a precisar, ele pode perder a carteira de trabalho, ele pode perder algum contra-cheque que ele precise e depois ele não consiga a prova dessa remuneração. Então, como eu disse no início para vocês, provas perecem. E quando o cliente ele não se prepara antecipadamente para a sua aposentadoria, as chances dele ter uma aposentadoria mais demorada ou menos vantajosa daquilo que ele de fato teria direito aumentam. Né? Quando o cliente ele planeja a aposentadoria, ele pode ter uma renda mensal inicial melhor, ele pode ter uma aposentadoria mais cedo, ele pode ter uma aposentadoria um pouquinho mais tarde, mas com benefício financeiro melhor, e não fazer a análise de CNIS e não fazer essa retificação de CNIS, não fazer isso num planejamento previdenciário, por exemplo, pode custar direitos que depois ele não vai conseguir recuperar. Então, esse é o primeiro erro grave que eu queria trazer aqui para vocês, porque é o erro que mais acontece na advocacia, aquele do cliente que não se prepara. O segundo erro agora, eu vou falar do INSS. E, por último, eu vou falar do advogado, porque esse eu considero que seja um dos piores erros. O INSS erra, mas o advogado ele pode errar muito mais do que o próprio INSS e acabar minando o direito do cliente dele. Mas vamos falar do INSS. Qual é o principal erro que o INSS comete quando vai fazer retificação de CNIS? Alguns servidores, nem vou falar servidores, porque hoje em dia a gente faz essa solicitação pelo 135, então são alguns atendentes do 135 que se negam a fazer a abertura do pedido de acerto de vínculos e remunerações, dizendo que precisa de um pedido de aposentadoria para que isso seja feito. Eu tenho relatos de vários alunos que têm enfrentado dificuldades algumas vezes para poder fazer essa solicitação de acertos de vínculos e remunerações, porque lá no 135, quando você liga, alguns atendentes dizem que não tem a possibilidade de abrir esse serviço dentro do sistema e acabam não abrindo. Quando a gente tinha as agências do INSS, que nós podíamos ir até a agência, fazer esse pedido, os servidores negavam lá e diziam que o cliente precisava requerer um benefício previdenciário para que, então, ele tivesse o acerto de vínculos e remunerações. Só que isso não procede na prática. E por quê? Nós temos hoje não só o decreto 3.048, que traz a possibilidade de fazer a retificação de CNIS a qualquer momento, como também nós temos a IN 128, e nós já tínhamos isso também na IN 77 de 2015. Então, tanto a IN 77 de 2015 quanto a IN 128, agora de 2022, traz essa previsão, e nós temos a portaria 123 de 2020, que é a portaria que, de fato, vem para dizer para o INSS
como que vai ser feito esse pedido de ajuste de vínculos e remunerações, de acerto de vínculos e remunerações, e como isso vai se proceder dentro da autarquia previdenciária. Então, como que é feito isso? Você liga lá para o 135, não tem a possibilidade de você fazer esse pedido hoje dentro do meu INSS ou dentro do seu site entidade. Você tem que ligar no 135. Chegando lá, o atendente vai te atender e aí você vai fazer o pedido de acerto de vínculos e remunerações. Quando você faz esse pedido de acerto de vínculos e remunerações, é aberta uma tarefa dentro do meu INSS do seu cliente. Então, você vai entrar no meu INSS do seu cliente, vai ver essa tarefa lá em pedidos, você vai entrar na parte de pedidos, vai ter a tarefa lá aberta depois que você tiver solicitado lá no canal 135, e ali nessa tarefa aberta é onde você vai juntar os documentos necessários para poder fazer o ajuste de vínculos e remunerações, para poder fazer a retificação desses dados e fazer as correções necessárias naquele CNIS do seu cliente. E quando o atendente ele se nega a fazer isso, ele diz que não tem esse serviço, é o que eu falo para os meus alunos também. Espera um pouquinho, liga de novo e tenta falar com outro atendente, tá? Implica a portaria 123, fala que tem a portaria 123 de 2020, que determina que o INSS tem essa tarefa, que tem que ser aberta ali pelo atendente do 135, fala que tem essa portaria, porque muitas vezes também eles não conhecem, podem ser novatos, então não conhecem essa portaria, nem servidores do INSS conhecem todos os normativos do INSS, advogados também não, imagina atendentes do 135. Então, liguem, falem da portaria 123, e se por um acaso esse atendente se colocar ali meio que inegociável para poder abrir essa tarefa de acerto de vínculos e remunerações, espera um pouquinho e liga de novo, liga em outro horário, porque esse acerto ele é feito pelo 135, tá? Quando você faz antes do pedido de aposentadoria. Agora, quando você faz dentro do pedido de aposentadoria, o que que você faz? Você faz o pedido de aposentadoria ou você faz o pedido de benefício previdenciário, também não precisa ser de aposentadoria, pode ser um auxílio-doença, pode ser uma aposentadoria por invalidez, que hoje já possuem outros nomes, mas só que alguns conhecem ainda dessa forma pela nomenclatura antiga. Você pode pedir o acerto de vínculos e remunerações dentro desses pedidos de benefícios também. Não precisa ser em momento anterior. Mas se você já quer antecipar o caso do seu cliente, já quer produzir as provas, já quer fazer o acerto e deixar o CNIS dele todo redondinho, a maneira que você faz isso é através do acerto de vínculos e remunerações da portaria 123, ligando lá no 135. Então, esse é o erro imperdoável do INSS. E qual é o erro imperdoável do advogado? O erro imperdoável do advogado é quando ele não confere o CNIS de acordo com toda a documentação que o cliente tem. E aqui eu vou dar para vocês alguns exemplos, inclusive hoje eu analisei alguns processos administrativos de parceiros meus com alguns erros, e eu vou trazer para vocês os erros, para que vocês possam evitar que eles aconteçam dentro do escritório de vocês. Então, o erro do advogado, refrisando para vocês, é quando o advogado ele não confere o CNIS de acordo com a documentação que o cliente possui. Você tem que pegar a carteira de trabalho, você tem que pegar a ficha de atendimento, você tem que vasculhar todo o histórico laborativo do seu cliente para conferir se todas as informações, se todos os vínculos que ele possui estão dentro da carteira de trabalho, e não só os vínculos, as remunerações também. E vocês vão entender por que das remunerações. Eu vou explicar para vocês também. Mas quando você, advogado, não confere essa parte do CNIS com os documentos que o seu cliente tem, você pode acabar precisando reafirmar a DER. Às vezes, você até pode entrar com um pedido de revisão, só que esse pedido de revisão ele pode ter os seus efeitos financeiros a partir da data de entrada do requerimento dessa revisão e não lá do pedido administrativo da aposentadoria, porque você foi negligente no seu serviço, tá? Tempo rural, por exemplo, muitas vezes não está dentro do CNIS e você vai precisar de provas para poder trazer esse tempo rural para dentro do CNIS e averbar o tempo rural.
tempo especial, muitas vezes, não tem um indicador de exposição a agente nocivo lá dentro do CNIS. E aí você vai precisar de PPPs ou algum documento que possa substituir o PPP e apresentar para comprovar a atividade especial. Às vezes, o seu cliente ele tem período de trabalho temporário que também não está lá no CNIS, está lá na carteira de trabalho e você precisa trazer esse tempo lá da carteira de trabalho para poder averbar lá no INSS. Outra coisa que pode acontecer, vínculos também que estão na carteira de trabalho sem ser temporários, mas que não estão dentro do CNIS. Você também vai precisar averbar esse tempo no INSS. Às vezes o seu cliente ele tem mais de um NIT, e aí você tem vários NITs ali, ou o cliente tem 2, 3, eu já vi clientes até com 5 NITs, que você vai precisar unificar esses NITs, zelar esses NITs, como é a nomenclatura correta utilizada dentro do INSS, para que então esses NITs secundários que estão em CNIS secundários, eles migrem para o CNIS principal, para o NIT principal, e todas as informações estejam constando ali dentro do CNIS principal, tá? E aí, o ponto principal que eu vi hoje dentro de um processo administrativo, eu já tinha alertado aos meus alunos há muito tempo sobre isso, que é com relação às remunerações. Desde a emenda constitucional 103, todas aquelas contribuições, todos aqueles salários de contribuição, aqueles períodos de contribuição que estão abaixo do salário mínimo, eles não são considerados para fins previdenciários. E o decreto 10.410, ele veio reafirmando isso. Olha, quando eu tenho um salário de contribuição abaixo do salário mínimo, essas contribuições não serão consideradas para nenhum fim previdenciário, inclusive manutenção de qualidade de segurado e períodos de graça para poder ali ter algum tipo de benefício, né? E o que aconteceu nesse processo administrativo? Tinha alguns períodos em que a empresa ela não fez o recolhimento da contribuição previdenciária. A pessoa tinha o vínculo em aberto, ainda permanece trabalhando na empresa, só que a empresa deixou de recolher contribuições previdenciárias por todo o ano de 2021. A pessoa deu entrada na aposentadoria dela, agora no mês de janeiro de 2022, e ela precisava de todo o período dela para tempo de contribuição e para carência para poder fechar os requisitos para concessão da aposentadoria. E o benefício dela foi negado. E sabe por que foi negado? Porque esses períodos que a empresa não tinha feito o recolhimento da contribuição previdenciária todo o ano de 2021, embora ela tivesse a carteira assinada, ela esteja ainda na empresa, não tinha nenhuma remuneração. E a advogada não fez a comprovação desses salários de contribuição. O que o INSS considerou? Como sendo contribuição zerada. E a partir do momento que eu tenho contribuição zerada, ela é considerada o quê? Abaixo do mínimo ou inexistente. E aí ela não é contada para nenhum fim previdenciário, nem tempo, nem carência, nem salário de contribuição e nem manutenção da qualidade segurado. Esse benefício dessa segurada ele foi negado porque o ano de 2021 dela foi todo invalidado pelo INSS. Mas não porque ela não trabalhou, é porque a advogada não comprovou qual era o salário de contribuição dela. E como o salário de contribuição estava zerado, o INSS não considerou esse tempo para carência nem para tempo de contribuição, que era o que ela precisava. Olha o perigo. Além disso, para períodos anteriores aí à emenda constitucional 103, você precisa saber também que empregados, trabalhadores avulsos, domésticos não precisavam ter esse recolhimento realizado em valores de pelo menos salário mínimo, porque aquelas contribuições que eles tinham da empresa ou do órgão gestor de mão de obra ou do empregador doméstico, ainda que fossem menores do que o salário mínimo, contavam para todos os fins previdenciários. Após a emenda constitucional 103, isso passou a valer para todos os segurados. Antes só valia para contribuinte individual e segurado facultativo. Mas olha o perigo de você não conferir corretamente o CNIS. Se você também não apresenta todas as provas no processo administrativo de aposentadoria, o que pode acontecer?
Você pode ter uma prova nova, depois sendo apresentada em um pedido de revisão, e essa prova nova fazer prova somente dali para frente e os efeitos financeiros dessa aposentadoria não surtirem para o seu cliente. Aí o seu cliente não vai ter valores em atraso desde a DER da aposentadoria. Ele vai ter valores em atraso somente a partir do momento em que você apresenta a nova documentação. Olha o perigo de você não observar corretamente o CNIS. Então, aqui eu entendo que esse é o maior erro, é o erro mais imperdoável dos três, porque você, enquanto advogado, tem que resguardar o direito do seu cliente. Se você não faz a análise pormenorizada do CNIS junto com a documentação, você não está cumprindo o seu papel. Então, o INSS, ele erra, mas você erra muito mais quando você não faz uma análise pormenorizada. E aí você vai querer cobrar do INSS aquilo que você, profissional, não faz. Vai querer cobrar do INSS uma atitude que você não tem dentro do seu escritório. Você vai querer cobrar do servidor do INSS uma postura que você, enquanto advogado, não tem. Para que a gente cobre, a gente precisa ser. Então, eu preciso ser para poder exigir do outro ser. A partir do momento em que eu sou um profissional que analiso pormenorizadamente todo o caso do meu cliente, CNIS e todos os documentos necessários, eu posso exigir que o INSS faça da mesma forma. E se o INSS não faz, o que acontece? Eu tenho elementos para entrar com um recurso administrativo, ou então eu tenho elementos para ajuizar uma ação judicial. Tá bom?